Apresentamos Opinião Espírita segundo Humberto de Campos, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje, da Opinião Espírita segundo. Hoje, segundo Humberto de Campos, que é uma figura icônica, né? Foi membro da Academia Brasileira de Letras, um literato, um conhecimento imenso, com uma proposta bem interessante de fazer reportagens no mundo espiritual quando ele desencarna. Tem livros muito, muito bons, interessantes sobre a vida lá no mundo espiritual. Ele conversa com pessoas lá e, através do Chico Xavier, ele trouxe para nós muitas e muitas informações do plano espiritual, né? Então, Humberto de Campos, ele é um ícone, sim, dentro, tanto como encarnado como desencarnado. E vale a pena a gente ler a obra do Humberto de Campos através do Chico Xavier, ou também as obras que ele deixou aqui, que com certeza você encontra nas bibliotecas. Então, hoje nós vamos trabalhar, vamos estudar uma página que ele escreveu relacionada ao tempo de Jesus. É interessante, é muito bom, é bom saber que aconteceu aquilo. Se não fosse Humberto de Campos no seu trabalho, provavelmente nós não saberíamos. Ou saberíamos assim mais no futuro, quando a espiritualidade começar a liberar mais informações, ou então saberíamos quando formos para o mundo espiritual, poder ter acesso a esses arquivos, ou então saberíamos mais esparsamente pelos evangelhos, que nem sempre eles colocam uma ordem cronológica dos acontecimentos. E Humberto de Campos, o que ele fez? Ele deve ter pego num arquivo lá do mundo espiritual, isso que nós vamos mostrar agora, e ali ele trouxe para nós uma informação muito, muito, muito interessante. Qual é essa informação? Ele conta que depois que Jesus compôs o seu corpo apostólico dos 12, ele pede a Pedro licença e faz, na casa de Pedro, a primeira reunião administrativa da implantação do reino de Deus na Terra. Olha que coisa! É um momento assim extraordinário, sabe? E que eu quero ter o prazer de trazer isso para você. Você vai ver como que nós podemos formar opiniões a partir de Humberto de Campos, a partir do que ele colocou daquela reunião de Jesus com os apóstolos. Vocês imaginaram isso? Cria-se a instituição cristã, que mais tarde seria denominada cristã, e ali o mestre chama os seus ministros, né, aqui da Terra, e fala, olha, o negócio vai ser assim, assim, assim. Orienta o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como que provavelmente as coisas acontecerão ou aconteceram. Muito interessante. Estou te convidando para ir conosco fazer essa viagem junto com Humberto de Campos. Opinião segundo Humberto de Campos. Ele foi o grande motivo deste estudo que nós vamos fazer hoje. Então, eu te convido mesmo, né, a, sabe, relaxar. Deixa a coisa fluir. E depois eu vou te dar a bibliografia, onde que está isso, para você pesquisar, sabe, e ter mais acesso com o seu toque visual, com o seu toque de percepção espiritual, para sentir um momento, essa coisa impressionante que foi aí a chegada, né, daquele momento, daquela instituição da obra do reino de Deus entre nós, né? Então, guardemos, né, conosco essa coisa interessante, né? Opinião espírita segundo Humberto de Campos. Está aí ele como um acadêmico, né? E nós o consideramos o repórter do mundo espiritual. Com certeza ele é o grande repórter do mundo espiritual. Vamos lá? Estamos prontos para realizarmos essa viagem tão interessante, tão magnífica?
Então, vamos. Olha, o livro é o Boa Nova, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier e tem, né, várias informações sobre o tempo de Jesus. O capítulo é o 5, discípulos. Aí está a biografia. Depois, vocês podem tomar desse livro. Ele está em PDF gratuito. Eu vou te dar o caminho. Você entra aí, Biblioteca Virtual Espírita O Consolador. E lá no Consolador você vai encontrar as obras todas do Chico Xavier, do Allan Kardec, inclusive a Revista Espírita. E aí você busca lá o Boa Nova, baixa na hora e você pode ler tranquilamente. Ok? Então vamos lá? Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida. Ele vai fazer a constituição agora dos apóstolos, de onde eles vieram. Então, Betsaida é uma cidade pequena, que é Cafarnaum, Betsaida, ali próximas, né? Ali no norte do Mar da Galileia, sabe? Que foi de onde praticamente esses apóstolos surgiram. Então, Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João. Eram 5 pescadores, né? Levi, Tadeu e Tiago eram filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, que era uma parenta de Maria. Eles eram nazarenos, de Nazaré, né? E amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, em vista das suas profundas afinidades afetivas. Então, aqui, Humberto de Campos começa a mostrar para nós o corpo apostólico, de onde vieram essas pessoas, né? Ali daquela região do Cafarnaum, né? de Betsaida, e outras mais próximas, lá no norte, mais lá para o sul vem Magdala, né? De onde vem Maria, de Madalena. Enfim, ali tem Canaã, que é perto também, tudo próximo ali daquela região do mar Mediterrâneo. Desculpa-me, do mar de Genezaré, porque também vai dar acesso ao mar Mediterrâneo, aquela região ali. Lá na Cesareia de Filipe, tem um porto, né, do mar Mediterrâneo. Então, vamos lá. Então, esses aí, Pedro, Tiago, Pedro, André e Filipe, nasceram em Betsaida, da onde também vieram Tiago e João. Estavam em Cafarnaum, né? Levi, Tadeu e Tiago eram filhos de Alfeu e de Cleófas, que era parenta de Maria Santíssima. Eles amavam Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. A gente praticamente não sabia disso, né? Vamos continuar aqui na composição dos apóstolos. Olha, Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, que é outra cidade lá, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Canaã. Lembra das bodas de Canaã? Simão, mais tarde denominado o Zelote, dedicava-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em uma cidade chamada Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Tem muitos estudos aí, documentários, né, que a gente vê aí na TV, que fala que Judas trabalhava lá com o pessoal lá do Sinédrio, e que a incorporação dele ao corpo apostólico foi como se fosse um infiltrado do Sinédrio junto a Jesus, né? Então, outro dia mesmo, a gente estava vendo um documentário assim. Parece que não procede, né? Aqui, pelo que Humberto de Campos coloca, e Humberto de Campos pegou isso em algum arquivo lá do mundo espiritual, então não aconteceu isso. Judas, ele era de uma cidade chamada Iscariotes, que me dá a impressão, não lembro o certo, mas fica mais ao sul, e ele trabalhava com quinquilharias e vendia peixes. Né? Então, para ele ser um infiltrado, ele deveria ter nascido e vivido na Judéia, lá em Jerusalém. Não consta isso. Então, essas informações, essas opiniões que nós recebemos da espiritualidade, sabe, elas precisam ser bem fundamentadas em nós, para que a gente não corra o risco de ser infiel e de ser injusto com as personagens.
Tá certo que Judas teve muitos problemas e tudo mais, não consta que ele era um infiltrado do Sinédrio no meio apostólico. Pelo menos nessa informação de Humberto de Campos, né? Então, vamos continuar aqui, olha. Aí está o corpo apostólico, né? É uma representação gráfica, uma representação de figuras, né? A gente pode ver que mais aqui, né? O prezado Pedro, aqui Tiago, o João, que era o mais novinho, né? Parece que esse aqui era o Tadeu, a representação dele. Então, esse aqui era um símbolo, né? Uma proposta do corpo apostólico de Jesus. Tá? Vejam que eles vieram de Dalmanuta, vieram de Canaã, vieram de Iscariotes, né? Formaram ali esse grupo de pessoas que eu vou dizer para você uma coisa, viu? Graças a Deus que Jesus chamou esses homens. Sabe por quê? Porque são homens comuns, como eu, como você. Se Jesus tivesse feito um corpo apostólico só de grandes sábios da espiritualidade, a gente não teria acesso. É como se dissesse assim, olha, eu estou aqui, mas vocês não têm acesso, não. Agora não, quando ele chama essas pessoas mais simples, pescadores, né? Vendedores de peixes, e tem um aí que é estafeta também, Bartolomeu. Então, se ele chama essas pessoas simples, ele quer dizer para nós o seguinte, vocês podem, porque eu chamei para perto de mim pessoas como vocês. É evidente, nós temos que aqui considerar algo que é importante, né? A gente fazer essa consideração, que é o seguinte, olha, esses espíritos, com toda certeza, foram preparados para esse trabalho. Com toda certeza. Não foram espíritos assim que Jesus catou aqui e ali, não. Eles vieram, reencarnaram com essa proposta. Se você observar que Pedro e Levi e André, que era o irmão dele, viviam na sinagoga lá de Cafarnaum e queriam saber do Messias, queriam procurando quem era o Messias, que estava sendo informado desde Isaías, 900 anos antes. Então, eles estavam à procura desse Messias, ou seja, já havia alguma coisa no ar, né? O pessoal de Nazaré, que filho de Cleófas, né? Tadeu, os outros que eram filhos de Cleófas, e aí eles trabalharam com Jesus desde a infância. Então, é muito justo que a gente entenda, né, que eles foram preparados. Agora, não eram espíritos ainda de um nível iluminativo tal que destoasse muito de todos nós, da sociedade humana. Percebe? Isso deve ficar bem claro em nós, para a gente não ficar desanimado. Ah, mas São Pedro, São Mateus, São não sei o quê. Tudo eles, tudo maravilhoso. São maravilhosos, mas são espíritos que, na época, tinham as mesmas dúvidas que nós. Se você observar as perguntas de Pedro, nas propostas de Pedro, as colocações dele, você vai ver que é um espírito que está em busca, assim como nós estamos em busca de algo diferenciado, não é? Então, vamos dar sequência. Aqui nós estamos, né, com esses irmãos aqui que certamente, né, hoje estão ocupando postos muito interessantes na espiritualidade. A gente não pode ficar falando o que eles falam, porque eles não colocam isso para nós, mas estão aí, né? Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Bom, ponto. Agora eu pergunto para você, você está pronto para isso? Você está pronta? Aí você é um daqueles apóstolos, né? Porque as mulheres de hoje podem ter sido homens naquela época. Porque Jesus chamou homens, né? Porque era um trabalho pesado, né? Muito difícil. As mulheres participaram de outra maneira. Então, você está pronto para ouvir o mestre? Será que ele vai dizer assim, vocês são meus bens amados, estão para sempre, vocês serão felizes? Será que ele vai falar isso? Como é que é uma proposta de implantação do reino de Deus num planeta que nem o nosso? Que a gente não vive ainda as leis de Deus. Por isso
que o reino de Deus ainda não é vivido por todos, ele é vivido na sua colocação de natureza, mas enquanto humanos, estava difícil. Ainda é difícil. Então, você está convidado a esse encontro com Jesus. Aí nós vamos conversar sobre o que Jesus falou e você vai analisando aí. Eu faria isso? Eu estaria pronto ou pronta para isso? Vamos lá? Vamos ver a opinião de Humberto de Campos? A opinião dele é a opinião seguinte. Olha, ele falou isso. O que você vai fazer? Então, vamos lá. De conformidade com a narrativa de Mateus, que estava presente, como Levi, né? Levi é Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que eles competiam concretizar. Reunião ministerial, gente. Reunião ministerial. O chefe do projeto, né, reúne os seus ministros e vamos conversar. Vai ser assim. Um presidente da República, quando ele é eleito, que ele forma o corpo ministerial dele, ele faz isso. Ele reúne o pessoal e vamos, o nosso trabalho vai ser assim, assim, assim. A mesma coisa, né, que fez Jesus com seus apóstolos. Então, vamos lá. Amados, né? Ou seja, eu amo vocês, por isso que eu chamei vocês. Entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Pronto. Você fica? Você não vai pegar o caminho largo, de interesses fáceis e inferiores, né? A estrada é escabrosa, é estreita, é de sacrifício para os outros, para o bem de todos. Claro que o bem de todos também você está nele, é o bem seu também. Percebe? Pronto, aí já começa, meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Você pode pensar, né? O que eu vim fazer aqui? Ele está oferecendo para a gente problemas, né? Caminho estreito, escabroso, de sacrifício. Então, meu amigo, essa primeira informação nos leva a pensar, eu estou pronto para isso? Eu estou pronta para isso? Eu ainda quero, né, o caminho dos interesses fáceis. Contudo, inferiores. Continuando, vamos analisar juntos aqui. Esse é um estudo para a gente fazer em conjunto, eu e vocês, tá? Vamos lá. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Samaritano. O que é o samaritano? Ele morava no meio ali da Palestina, né? Você tem Judeia, sul, você tem Galileia, norte, Samaria é no meio. Os samaritanos, eles foram um povo dissidente dos judeus. Houve uma cisão naquelas tribos, lá do início, né? Quando Moisés tirou o povo do Egito, esse povo Josué levou para a Palestina, dividiu em 12 tribos, né? E aí Israel foi uma cisão desse tribo da Judéia. Eles saíram porque eles não concordavam muito com aquilo que estavam fazendo lá. Então, eles foram para Samaria, criaram lá um reino, né? O reino de Israel, criaram até um templo, né? E ficaram ali um pouco, só que eles foram conquistados pelos assírios. A civilização assíria muito, muito brava, né? Muito contundente. E aí os assírios, então, destruiu o reino da Samaria e instalou ali pessoas estrangeiras. Ou seja, os samaritanos, a princípio, né, que são os de Samaria, a princípio eles permitiram essa entrada de povos ali que não tinham nada a ver com os judeus. Então Jesus fala, não seja como os samaritanos, que tinham discussões estéreis, ou seja, discussões acerca de muitos deuses e de outras conotações da vida. Então, não seja como essas pessoas. Isso aí para nós é o seguinte,
Você quer seguir mesmo Jesus? Então, para com as discussões estéreis, sabe? Ah, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, isso não existe. Quando você disser isso, tome cuidado com o que você está dizendo. Isso é discussão estéril. E Jesus não aceita isso no trabalho dele. Pessoas que discutem desnecessariamente, que nada aproveitam essas discussões para as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Para que eu vou discutir? Viver uma vida de discussões, eu não serei bem recebido dentro da sociedade que eu vivo. Sabe? Isso é muito complexo, sabe, gente? Nós temos que tomar cuidado com as nossas opiniões, sabe? Será que a minha opinião é, de fato, uma opinião sensata? Será que eu estou embasado em alguma lógica para oferecer a minha opinião? Ou eu estou fazendo essa opinião porque, de repente, eu acho que ela era melhor? Ela é boa para mim. Cada um é um universo, né? Então, é boa para o meu universo, mas pode ser que não seja para o outro. Então, Jesus não aceitou aquilo. Falou, olha, nada de discussões estéreis, nada disso. Você quer seguir, você quer estabelecer o reino de Deus em você, que automaticamente todos, né, juntos estabelecendo esse reino de Deus em si, estabelecerão no mundo. Então, você quer isso. Então, nada de discussão estéril. Nada. É o ponto fundamental nesta primeira orientação de Jesus. Né? Então, vamos dar sequência aqui. Né? Então, entendemos que não valem as discussões estéreis. Segundo, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, da minha parte, que é chegado o reino de Deus. Ou seja, muitas pessoas estão perdidas por aí, muitas, que não conhecem nada, gente, não tem noção de nada. São pessoas que trabalham a busca do abrigo e da alimentação, e da reprodução como consequência. Só isso. Só em busca de abrigo e alimentação, que os animais fazem, né? Lá nas florestas, ou nos rios, ou nos mares. Eles estão sempre em busca de um lugar que os abrigue, que conforme as suas frequências vibratórias, então eles estão só em busca disso. Então Jesus fala, não façam, busca essas pessoas que ainda estão nesse contexto do passado. Ainda as psiques deles não chegaram a um nível evolutivo para ver que o presente, isso que nós estamos vivendo hoje, já ultrapassa ao simples abrigo e a simples alimentação. Não, hoje nós estamos em projetos fantásticos de ciência, de tecnologia, né, de filosofia, de moral, de arte. Então, trazer essas pessoas que estão perdidas nesse campo, que ainda não sabem direito qual o melhor o caminho a seguir, vamos trazer essas pessoas para dentro de nós, sabe? Para dentro do nosso centro espírita, para dentro das nossas orientações espirituais recebidas pelos espíritos amigos, ou seja, reunir todo mundo, né, em torno desse bem maior, que é o Evangelho de Jesus. Percebe? Então, a gente não está falando mal das pessoas, a gente está entendendo que tem pessoas, né, que ainda estão nesse contexto, né, de meio que desgarrados, não sabe direito, eu sou ateu, eu sou materialista, eu sou sensualista, eu sou isso, eu sou aquilo, e, sabe, não produzem nada, a não ser ficar falando coisas estranhas, desnecessárias e estéreis, como ele falou. Né? De vez em quando eu vejo aí umas falas aí de irmãos nossos, irmãs, que são assustadoras. Né? Você tem que ter um senso crítico cristão apurado para você saber se aquilo realmente é válido. Sabe? De vez em quando a gente escuta umas coisas meio estranhas por aí. Então, precisa ter um bom senso. Então, ele vai dizer, ó, reunir convosco todos que se encontram de coração angustiado. Quem não está com o coração angustiado hoje? Pouquíssimas pessoas. Então, o que é nosso dever? Né? Reunir em torno daqui do Centro Espírita esses corações angustiados, né? E dizer em nome de Jesus que o reino de Deus está chegando, ou seja, que a proposta da lei de Deus será vivida no plano físico da Terra. É isso. O reino de Deus é isso. O plano
de Deus, né? Agora terá que ser exercido, vivido aqui no plano físico. Isso independe de eu querer. Independe de alguém querer, tá? Isso aí, minha gente, é algo muito sério, porque tem pessoas que acham assim, eu não quero isso. Não quero, não quero. Não tem esse negócio de não querer. Você pode até não querer, mas o teu ciclo termina aqui. Você vai ter que abrir um outro ciclo no outro planeta, numa outra dimensão qualquer. Então, veja que é importante isso. Nós estamos nesse processo de chegada do reino de Deus, ou seja, de que as pessoas elas vão começar a viver a lei de Deus aqui. Não a lei só dos homens, a lei de Deus também. É esse que é a implantação do reino de Deus, que nós devemos estar prontos para ela, né? Se eu não estiver pronto para ela, eu não sei o que vai acontecer comigo nem com vocês que não quiserem essa proposta do Mestre Jesus. Bom, vamos continuando aqui, né? Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo, esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Olha, trabalhar para curar os enfermos, limpar os leprosos. A lepra ela é um processo de degeneração do sistema nervoso. Então, a gente não vai limpar a lepra lá na degeneração, vai limpar antes dela acontecer. Ou seja, instruindo as pessoas. Ninguém ficou leproso ou fica leproso por acaso, não. Há um efeito, né, de alguma causa que ele mesmo fez em si. Então, quando eu instruo as pessoas, eu evito que as pessoas vão se enfermando. Então, se eu instruir que tem a lei da ação e reação, que cada um será dado segundo as suas obras, e que você é um espírito imortal, então é preciso que a pessoa entenda, olha, eu tenho que tomar cuidado naquilo que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Não é? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha proposta de vida? Tá? Outros que estão mortos no crime, né? Pessoas, gente, que crime para eles é a coisa mais normal do mundo. E aí entra no campo das desilusões. O que é o desiludido? Aquele que se iludiu. O criminoso é aquele que está iludido de que ele é poderoso ou poderosa e que pode fazer o que bem entende. Daí um dia ele vai ter essa desilusão, que não é tão poderoso assim. O mundo espiritual vai mostrar isso para ele. Pode ser até uma pessoa criminosa a vida toda, mas um dia ele vai desencarnar. E no dia que ele desencarna, ele vai encontrar a desilusão. Né? Então, temos que esclarecer todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Isso aqui é importante. Às vezes, tem pessoas aí que estão cobrando indevidamente. Não estou falando do trabalho profissional, não é isso. Estou falando de pessoas que estão recebendo de graça e cobrando para passar. Então, Jesus não aceita isso. Tudo que Jesus colocou aqui, minha gente, que ele não, é a orientação dele, que nós temos que seguir. Trabalhar, curar os enfermos, limpar os leprosos antes que a lepra aconteça, né? Ressuscitar, ou seja, trazer para a vida aqueles que estão nas sombras do crime, das desilusões ingratas do mundo, esclarecer todos os espíritos que se encontram em trevas, em todos os sentidos, né? Treva da bebida alcoólica, treva do alcoolismo, treva da sensualidade exagerada, treva de comportamentos inadequados, enfim, tudo isso é treva. E fazer isso gratuitamente, porque você recebe de graça. Tem um texto de Jesus, eu não sei se é nesse estudo, que ele diz assim, quando você tiver que falar, é Deus que falará por você. E você vai cobrar isso? Preste atenção nesse campo aí. Né? Bom, outra orientação de Jesus, na opinião válida de Humberto de Campos, para trazer para nós. Não exibais ouro e prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Muito coisa bonita, né? Tem pessoas que se preocupam muito na vestimenta, que, na verdade, a vestimenta ela é uma moldura
para a aparência. Então, nós temos a essência que somos nós, espíritos, que somos self, somos centelhas divinas, mas essa essência, enquanto ela está muito ainda no início da evolução, como é o nosso caso, ela busca uma aparência para se colocar no social. Então, você vê pessoas de todas as aparências, não só físicas, mas também aparências de hábitos, né, de comportamentos. E essas vestimentas, elas tentam moldurar esses espíritos muito superficiais, quando elas são muito exageradas. Né? Claro que a gente tem que usar nossas roupas. Mas está dizendo, quando você põe ouro e prata, isso aí é uma metáfora, né? Ou seja, quando você coloca muito brilho na sua vestimenta externa, significa que o interno não é um espírito ainda forte, um espírito vigoroso, ele precisa dessas representações para ser respeitado ou respeitada. Então, esse é um trabalho bem interessante da psicologia. O que eu busco representar no mundo? O meu olhar sincero, a minha fidelidade, a minha conduta reta, digna, nobre, honrada? Aí eu posso vestir uma roupa simples, né? E sair pelo mundo que todo mundo vai me respeitar. Agora, se eu não tenho nada disso, eu impressiono com a minha vestimenta luxuosa, né? E aí, o que vai acontecer? Eu não vou poder trazer para as pessoas o simples. Isso significa muito aquela pessoa que vai levar cestas básicas numa comunidade mais simples. Então, ela chega lá com uma roupa toda pomposa, um carrão, né? E vai entregar o processo, a sua doação. Então, aquelas pessoas lá, antes da doação, vão ver a pompa que ela está vivendo. E isso pode trazer um problema sério, porque aquelas pessoas vão vibrar negativamente para ela. Então, é com simplicidade. Vista-se bem, tranquilo, né? Tranquila, e você vai estar tão tranquilo, porque o que importa é a tua essência, quem você é. Então, não ajunteis o supérfluo em alforjes. Alforjes são embornais, né? Bolsas, essas coisas. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho. Tem gente que tem 3.000 pares de sapato, né, gente? Tem pessoas aí que vai lá na sapataria dele, lá no lugar que guarda os sapatos, tem lá 10, 20 pares de sapatos, muita roupa. Então ele fala, não faça isso, porque você vai ficar preso nisso. Vamos lá, eu vou explicar isso para vocês na fase assim, um pouquinho mais de entendimento. Por exemplo, eu tenho um closet, né? Esse closet tem 50 roupas, ó, 50. Essas roupas, elas são materiais, certo? Certo. Então elas vibram o quê? Na frequência material. Eu chego no closet, o que eu entro? Eu entro na frequência material. A minha frequência baixa para o material. Então, quando eu tenho pouca coisa, eu não tenho uma proposta material muito grande. O campo formado por aquela montoeira de roupas é bem menor. Então, eu já não entro tanto no material assim. Eu já me conservo mais no espiritual. Entenderam qual é a razão científica desse texto de Jesus? Então, quanto mais coisas materiais eu tenho, mais se forma um campo material. Então, quando eu chego nesse campo material, eu provavelmente vou baixar minha frequência para esse campo. E quanto menos eu tiver só o necessário, menos o campo vai atuar sobre mim. Então, eu me mantenho soberano onde eu estiver. Ficou claro para você? É isso que Jesus colocou aqui. Tá certo? Bom, então vamos continuar. Está gostando, amigo, dessas colocações de Jesus aí? Como é que é sério, né? Olha, porque digno é o operário do seu sustento. Então, quando a pessoa trabalha para o bem o sustenta. Sabe? Aí, por exemplo, então quer dizer que eu não vou poder ir num restaurante? Não sei, vai depender. Você necessita disso? Você necessita? Você já pensou aquele arrozinho com feijão, couve, angu, um pedacinhozinho de carne, ou um ovo, ou alguma coisa assim? Não é tão gostoso? Feito com carinho, com amor por quem te ama? Eu fui criado assim, gente. Quando terminava o nosso almoço, aí vinha, sabe, uma sobremesa. Sabe como é que era a nossa sobremesa?
era uma taça de leite, né? Uma vasilha com leite, mandioca cozida, amassadinha ali com açúcar. Gente do céu, vocês não têm noção do néctar que é isso. E não custava nada, porque o leite vinha ali do curral, né? da casa, a mandioca era plantada, você só tirava. O fogão a lenha, a lenha era tirada lá dos galhos que soltavam, né? Aí você vai num restaurante chique, você vai comer uma sobremesa, você vai pagar aí no mínimo uns R$ 30 uma sobremesa, né? Então vejam vocês, a gente que complica o fácil. Ah, mas nossa, é diferente, né? Como se você quiser isso, você pode fazer, está à sua disposição. Mas, se você quer trabalhar para Jesus, aí começam essas coisas a serem mudadas. Vocês começam a se contentar com pouco. Sabe? Assim, qualquer coisa, Tiago, porque você não é o almoço, você não é o jantar, você é você. Aquilo ali que vem para você sustentar teu corpo, aí só vem como sustento. Você não vai colocar a tua frequência ali. A tua frequência principal não vai para ali. É bom você sair com amigos, né? Para um almoço, isso é interessante, sim, não tenha dúvida, mas não todo dia, não sempre. Por quê? Porque o operário justo, digno, é garantido a ele o seu sustento. Concordam? Está difícil. Mas é bom. Depois você vai ler, né, o livro, o capítulo 5 lá do Boa Nova, e você vai tirar suas conclusões. Eu tenho vivido isso nessa minha vida. Todas essas informações, eu tenho observado que isso acontece mesmo. A pessoa que às vezes não tem esse um grande salário, né, mas nada falta para ele. Nada falta para ela. Porque é um trabalhador digno. Impressionante isso. Então, a espiritualidade provê as nossas necessidades. Né? Continuando, em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens dos céus, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que eu vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Isso é respeito, né, gente? Então, eu entro numa cidade, numa aldeia, eu vou buscar somente aqueles que desejam as informações espirituais, as informações que vêm dos planos superiores. Mas com muita sinceridade, eu tenho que ser uma mensagem viva do Evangelho do Senhor Jesus. Então, eu vou dar para essas pessoas a informação do Evangelho, né, com aqueles que querem. E depois eu vou, né, se eu não precisar ficar ali. E quando eu chegar numa casa, eu saúdo a casa com amor, porque eu estou jogando uma frequência dentro daquela casa. Então, eu chego na sua casa, né, e falo que o Senhor Jesus esteja com você e tal, que Deus te abençoe aqui. Eu estou trabalhando frequências superiores, estou inundando a sua casa de frequência superior. Agora, se eu entro na sua casa, já entro xingando, né, brincando, reclamando, tirando satisfações, como é que fica o ambiente da casa? Você vê que Jesus trabalha sutilmente o que hoje os cientistas estão chegando, que são esses campos formados pelas frequências das coisas e das pessoas. Então, Jesus já falava isso antes, né? Então, você chega na sua casa, dependendo da harmonia dos móveis da sua casa, você sente um ambiente gostoso, leve, saudável. Dependendo, você sente pesado. Às vezes, a gente tem casas aí que, nossa, é muito pesado o ambiente. São muitos retratos de pessoas que já desencarnaram, que ficam lá na parede, né? São móveis escuros, antigos, pesados. Então, a gente tem que ter uma adaptação àquele ambiente. Agora, quando você chega num ambiente mais leve, mais sutil, fica mais fácil. Nós estamos indo para esses ambientes mais leves. Observem isso. Os próprios arquitetos interiores hoje, eles colocam isso. Coisas leves, pouco objeto, coisas leves, só o necessário. Né? Então, você busque isso para a tua casa, que você mesmo está saudando a tua casa com muito amor. Né? Então, você chega na cidade, é a mensagem do Evangelho, você observa, nós já fizemos um estudo aqui,
sobre as viagens de Paulo, sobre Paulo de Tarso. Onde ele chegava saudando em nome de Jesus. Então, é isso. Você quer ser um trabalhador do Cristo? Então, você tem que se remodelar, né? Você precisa de se apropriar para isso, entendeu? Você ser essa pessoa, ser esse trabalhador e essa trabalhadora digna do Cristo. É isso que nós precisamos fazer, sabe? É a gente criar em nós uma moldura própria para o trabalho de Jesus. Sem muito aparato de aparências, né? Mas estruturados espiritualmente. Esse é o trabalhador do Cristo. Que você pode ser, eu posso ser. Agora, é claro que nós vamos ter que aparar arestas, né? Nós vamos ter que resolver situações aí que nem sempre a gente está muito disposto ou disposta a elas. Mas é uma proposta. Fica a proposta para você. Saudar a casa que você chegar. Conversar com calma com as pessoas sobre o Evangelho de Jesus. Ser esse representante digno e honrado do Evangelho de Jesus. Vejam que coisa interessante. Quando a gente chega nessa situação, né, como que fica bom para todos nós. Né? Então, vamos aqui. Ó. Se esta casa que você for merecer as bênçãos da vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Olha que legal. Eu chego na casa de uma pessoa e chego lá e falo, paz seja com eles. Mas as pessoas lá não estão em paz. Não estão. Você sente aquela frequência pesada, né? Só que a paz que você dedicou volta para você. E você consegue resolver sem se inteirar daquelas frequências baixas que estão lá na casa. Né? Então, você vai visitar alguém, você vai na casa de alguém, pense nisso, né? Pense em desejar a paz para aquele lugar, porque essa paz volta para você e você fica em paz. Senão você entra no campo das fofocas. Aí você chega lá, pois é, você ficou sabendo que aconteceu isso, com fulano, com fulano. Aí você entra no campo. E cada dia você está um fofoqueiro, uma fofoqueira junto. Aí você sai de lá arrependido. Meu Deus, eu não podia ter feito isso. Porque você não evocou a paz para casa. E a contrapartida, a paz veio para você. Olha, isso é complexo, minha gente. O Evangelho de Jesus é complexo. Não pense você que é só ler assim devagarzinho, não, né? E depois de dormir com sono, né? Não, é isso não. É para refletir muito, né? Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. E sacudir o pó é exatamente isso. Não leve contigo a indiferença daquelas pessoas. Não leve, senão você vai ficar ressentido. Nossa, eu fui lá na casa da pessoa para falar alguma coisa, a pessoa nem ligou para mim, eu não quero saber disso. Isso é você levar o pó com você. O sábio não, ele vai entender que nem sempre as pessoas estão prontas para receber a informação, mas é uma semente que você lança. Então vai como semeador, né? E não volta para casa com rancor. Olha que legal, que coisa interessante, né? Se essa casa merecer as bênçãos da vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó dos vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Você sai de lá, não leva nada de ruim com você. Você sai por... Mas eu quero falar uma coisa com você. Espera aí, olha só. Você está observando que todo o texto desse estudo, Jesus está falando naquela coisa do vós. Né? Vós, vós, vós. E ele estava falando para pessoas muito, muito simples. Por que chamava essas pessoas de vós? Né? Na segunda pessoa, né? Do plural. Por que ele falava vós? Sabe por quê? Porque Jesus não estava falando com a nossa aparência, estava falando com a nossa essência, que é a de filho de Deus. Então ele nos tratou como iguais.
ele, Jesus, filho de Deus, me trata como filho de Deus. Então, ele estava esquecendo de aparência, e muito menos estava esquecendo de evolução pequena que nós temos. Ele sempre buscava o Cristo que está dentro de cada um de nós. Por isso que ele veio aqui, para buscar, para atrair esse Cristo interno que somos para o Cristo expandido que ele é. Veja que interessante, um detalhezinho que muitas vezes passa despercebido, não é isso? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Em verdade vos digo, que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuraram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. Ou seja, quanto mais eu sei de uma coisa, mais responsável eu sou por aquele conhecimento. Então, eu sei que eu não posso fazer isso. Eu faço, então a minha culpa é muito maior do que aquele que não sabia e fez. Então, a gente não pode julgar. Por isso que Jesus falou, não julgueis. Porque a gente não sabe o grau de conhecimento de cada pessoa ao realizar um ato qualquer. Se eu sei e realizo, eu estou errando muito mais do que o que não sabe. Isso é lógico. Então, isso é um respeito à evolução. E tanto a evolução do outro quanto a nossa. Olha, se eu já sei, por exemplo, que eu não posso falar palavrão, e se eu falo, a minha culpa é muito maior do que aquele que fala e que não sabe que o palavrão tem uma frequência muito pesada, que fica parada aqui na garganta, sabe? E pode causar um câncer de laringe. Você sabia disso? Que o palavrão pode causar câncer. Depois você rever aquele estudo sobre chakras que nós já fizemos, que você vai ver que nós temos o centro laríngeo. E a distorção do chakra laríngeo pode promover câncer. Cuidado. Né? Por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Aqui ele vai trabalhar 3 tipos de animais, né? Lobo, pomba e serpente. Lobo, ele fica na espreita, né, para pegar a sua presa. Né? Assim, você estudando o comportamento dos lobos, você vai perceber isso. Porque é o jeito dele, gente. Não tem jeito. Ele é instinto. Então ele vai fazer isso. Ele vai cuidar do quê? Do abrigo e da sobrevivência, do alimento dele. Que a gente não pode mais fazer só isso. Mas o lobo pode. O lobo pode, porque o lobo é o lobo. Então, tem muitas pessoas que são lobos até hoje. Né? Que fica ali, sabe, naqueles antros, pronto para pegar o erro do outro, para puxar o tapete do outro. Isso é lobo. Nós não podemos. Nós que temos o conhecimento, temos a iniciação do Evangelho de Jesus, nós não podemos pensar nisso, em sermos lobos. Não. Passou, essa fase passou. Agora nós somos homens que sabemos que o outro tem o direito à vida assim como eu. E que se eu puder ajudá-lo, eu devo ajudá-lo. Vejam que coisa interessante. Depois ele fala a simplicidade das pombas, que ficam ali, né, caminhando, voando, só fazem isso. São simples, né? Uma vida muito simples. Não vamos aqui entrar no contexto do comportamento dos pombos, não é isso, mas vejam que é uma vida muito simples. Né? Então, ele faz uma metáfora. Vivam com simplicidade. Com muita simplicidade, agora com prudência. Prudência das serpentes. Porque a serpente ela tem um estado, né, de vida muito interessante, ela observa muito. Ela é muito observadora. E ela só ataca se for atacada ou se ela quiser se alimentar. Agora, mexa com ela que ela vai se defender. É a prudência dela, ela vai se defender. E ela defende como? Atacando, ou então fugindo. Né? Mas é isso que ele fala. Então, ele usa coisas que estão guardadas em nosso inconsciente. Né? Nós já passamos pela experiência do lobo, das pombas e das serpentes. Nós já passamos por essa experiência. Não fomos isso, mas passamos
pelas experiências. Um dia, aí, quando estávamos formatando a psique, né, para chegar ao homem. Então, isso está guardado em nós. É só saber usar. Eu não vou usar essa frequência que eu arquivei lá da minha fase lá de ter passado pela experiência de lobo. Eu não vou ficar fazendo isso para prejudicar ninguém, mas sim para ajudar as pessoas. Sabe? Eu não vou ficar armando ciladas para ninguém. Olha, tem pessoas, vou dizer para vocês um negócio muito sério que eu vejo muito. Tem pessoas, gente, mas tem pessoas que jogam o tempo todo, que fazem joguinhos psicológicos o tempo todo. Eu corro dessas pessoas. Começou a fazer joguinho, eu estou fora. Seja sincero, seja leal, sabe? Exponha o teu ponto de vista. Não faça joguinhos, não. Isso é muito sério. Isso é antro de lobo, que Jesus não aconselha, né? Porque se ele fala cuidado para ir lá, né? Então ele aconselha não ser. Então não faça isso, não faça joguinhos. Você quer uma coisa? Chega e fala, eu estou pensando isso assim, assim. É que Jesus falou, seja o vosso falar sim quando for sim e não quando for não. Acabou. A lição está dada. Vai ficar fazendo joguinho, né? Eu vou fazer isso para ver o que ele reage, dependendo da reação dele. Sabe quando a gente vai comprar alguma coisa ou vender? Ah, eu quero X. A outro pede um pouquinho menor, vocês entram no meio. Não é assim que faz. As relações comerciais, para que eu vou fazer isso? Ó, o meu negócio é o seguinte, eu estou te vendendo essa coisinha aqui, isso aqui custa X. É o valor, eu não vou. É isso que eu... Então, vamos saber, eu posso comprar? É interessante para mim ter isso aqui? É, então, pá, não posso, não posso. Aí eu fico fazendo joguinhos. Gente, isso é sério. Não se constrói um trabalhador do Cristo assim. Digo para vocês, com sinceridade. Então, continuando, né? Ele recomenda que sejamos simples e prudentes. Simples e prudentes. Essa prudência em todas as variações que eu fizer da minha vida, naquilo que eu tenho que realizar. Ser prudente em tudo. Certo? É isso que Jesus está colocando. Essa prudência que nos eleva as frequências, que nos elevam as nossas posturas enquanto seres humanos que convivem em sociedade. Né? Então, conviver em sociedade é muito sério. A gente não pode conviver em sociedade da maneira que eu penso que seja o ser social ou a vida social. Tem que ser justo para com todos. Está vendo como é que é o reino de Deus? Você quer ficar no mundo de regeneração? Acredito que sim. Então, comece a acostumar com isso. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais, e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Então, toda vez que nós formos aos homens que não queiram seguir o evangelho, a gente corre esse risco, né, de ser exilado no sentido de sermos colocados como rebeldes, né? Não tem isso. Mas a pessoa é um espírito tranquilo, mas ele não aceita certas colocações indecorosas, né? Então, a defesa daqueles indecorosos é isso. Ah, ele é rebelde, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa perigosa no sentido dele ser muito problemático, muito problemática, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado. É claro que eu tenho que entender que pode ser que eu esteja mesmo problemático. Então, eu tenho que saber até onde eu estou causando problemas. Mas se eu estiver justo com as leis de Deus, que me importa o que os homens falam de mim? Eles podem me açoitar, ou seja, pode falar. Hoje, esse açoite é muito de língua, né? Pode falar à vontade, pode fazer o que quiser, que eu não vou ficar preocupado, porque estão lá nos templos suntuosos deles, ou seja, na estrutura espiritual deles, né? Do jeito que eles pensam que seja. Então, a gente se retira, né? Porque lá não tem Deus, ainda não tem. Então, eu sou um representante do bem. Eu estou aqui em busca de trabalhar para a expansão do reino de Deus no mundo.
Então, cada pessoa vai receber essa informação e acolher essa informação de acordo com o seu grau de interesse, seu grau de evolução. Tem gente que não. Então, ele vai começar a falar mal de mim. No centro espírita tem isso, gente. Tem isso. Uma pessoa lá querer trabalhar mesmo com afinco, com dedicação, aí eles começam a inventar situações para ele ou para ela. Nossa, está vendo? Está querendo aparecer lá, olha. Não é? Isso aconteceu comigo muitas vezes. Quero aparecer nada. Eu falava assim, eu quero trabalhar para Jesus. Quem sou eu para aparecer em alguma coisa? Eu não sou nada. Até então, não entendi que eu não sabia. Agora eu sei que eu não sei. Então, quando você sabe que você não sabe, aí é que você trabalha mais para aprender. E tem pessoas que acham que sabem, né? E já são senhores. Né? Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Sim, houve um tempo, né, em que esses cristãos eles eram levados, né, esses governadores e reis, né, de tiranos, e muitas vezes mortos. Né? Hoje não tem mais essa questão de ser morto, às vezes ainda tem, né? Mas é menos. Né? Hoje o cristianismo já está mais difundido, mais de quase 3 bilhões de seguidores. Né? Então a gente tem que entender que não será esse tipo de açoite, né? Esse tipo de punição, mas teremos outras punições. Teremos. A gente tem que respeitar muito as religiões dos outros, sabe? Não querer impor nada para ninguém. Cada um vai no seu tempo. Veja essas opiniões do Humberto de Campos, porque no momento em que ele passa isso para nós, é porque ele aceitou como válido para ele. Então, a opinião passa a ser dele também. Né? Então, vamos continuar aqui. Ó. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados. Olha que legal que é isso. Isso é sério, minha gente. Tem pessoas que são convidadas a fazer uma palestra, não sei. Naquela hora ali, o mestre fala pela gente. Não é? A minha palavra estará convosco e sereis inspirados. Aí você pode perguntar, mas como que é isso? Então quer dizer que Jesus vai baixar ali? Não, não, não. Jesus é um sol, gente. E esse nosso sol aqui, coitado, está bem aquém dele. Né? Então Jesus é um sol, que os raios dele refletem em tudo, né? E em nós também, cada um de nós. Cada um de nós recebe um raio do Cristo para estimular o Cristo interno, né? Então, naquela hora que a gente está precisando de falar alguma coisa, esse raio nos ilumina, porque eu entro em frequência com o Cristo. Não é importante isso? Quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço uma prece, né? Eu entrar em frequência com ele. Aí ele me inspira, pela potência dele. Não tenhamos dúvidas disso. Então, por isso que ele fala, quando você for falar, eu falarei com você, porque eu entro na sintonia dele. Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, eu estarei presente, ou seja, porque as pessoas sintonizam naquele raio solar que é Jesus. Ficou claro para você, meu amigo? Vamos junto nessa? Nossa, muita coisa boa, né? Quanta coisa maravilhosa que a gente pode aprender. Então, vai colocar, porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso do nosso Pai que fala em todos nós. Agora, nós já estamos trabalhando com Deus, né, que é o tudo, né, e que tem essa relação também com cada um dos seus filhos. Então, veja que a gente não está sozinho. Nós estamos sempre, quando nós queremos falar em nome do bem, em nome de Deus, em nome do reino de Deus, nós estaremos sempre guardados pelas presenças de Jesus e de Deus. Não é melhor assim? Você ter esses grandes ícones, né? Essas monstruosidades espirituais, né? Do que ter, sabe, uma coisa simples, assim, que você acha que, né? Eu não sei, tem que pegar o papel, ficar ali lendo, porque senão, não, você leva sim o seu roteiro, mas confie também, né? Na presença de Jesus, na presença de Deus com você. Olha, essa reunião é fantástica. Não sei se você estaria lá feliz, né, de estar ouvindo isso aí. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, até hoje estão lutando, né, pelo nome de Jesus. Nossa, eles falam tanta coisa de Jesus, mas que machuca a gente, mas cada coisa que eu ouço. Não vai entrar nessa, não. Jesus é uma pessoa muito simples.
claro que com conteúdo espiritual incalculável, mas na apresentação ela é simples, porque tudo é assim, tudo é com simplicidade, né? Aí cada um fala uma coisa, que Jesus veio assim, que Jesus chegou assim, que não sei o que de Jesus. Gente, falando coisas que a pessoa não tem essa autoridade para dizer, e fala, e é aplaudido, aplaudida, né? Então, cuidado com isso. Eu te aconselho o seguinte, em termos de Cristos, como é o caso de Jesus, guarde-se para que você não fale coisas que não serão boas, coisas desnecessárias. Então, nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. De novo, ele fala em lobo, né? Então, é o momento que nós estamos vivendo, gente. É um tal de entregar filho, filho, irmão, irmã. É uma confusão complicada. Pai, mãe, não entrem nisso não. Isso aí é o rastro sinistro dos lobos que só querem o quê? Comer para viver. Sabe? Só querem comer para viver. Não entra nisso. Não entra nisso. Viva a tua vida de tal forma que quando você desencarnar, uma carruagem divina vem te buscar. Não foi assim que aconteceu com Elias? Eles falam lá que o profeta Elias, quando ele morreu, viu uma carruagem de ouro, de fogo, isso aí levou ele. Isso é um símbolo, né? Mas vamos viver de tal maneira que uma carruagem, ou seja, um séquito de espíritos superiores venha nos buscar. Porque respeitam a nossa vida, respeitaram as nossas dificuldades, respeitaram os nossos desejos de fazer o bem, respeitar as nossas lutas para fazer o bem. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Inclusive, isso está no Evangelho, se não me engano, de Mateus. Né? Então, se continuarmos, né, perseverando em nome do Cristo, sem medos, sem esconderijos, a gente vai conseguir essa salvação de nós mesmos, ou seja, dos nossos vícios, dos nossos comportamentos indignos e antigos, que muitas vezes ainda guardamos em nós. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estarei nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Gente, guarde isso. Guarde isso aí com você. Jamais você estará aqui no plano físico, em qualquer lugar, sem o pensamento do Senhor Jesus, por causa daquele facho de luz que nos liga a Ele. Independente se a gente está ou não ligado ao Cristo, mas Ele está ligado conosco. Agora, quando a gente liga a Ele, a coisa fica mais fácil e mais interessante. Pensa nisso. Você sabia que você é assim? Tão protegido, tão protegida por Jesus? Você sabia disso? Pois é, você é. Independente do que você pensa, do que você faz, do que você propõe, mas essa proteção está aí. Então, se você fizer essa ligação com Ele, que é o Cristo planetário, né? Aí, meu irmão, minha irmã, você não sabe o que pode te acontecer para o teu avanço espiritual, que é o motivo de você estar aqui. Encarnado e depois desencarnado, nesse trânsito da evolução. Esse é o motivo, é você se libertar dessas fases primárias da evolução, que nós ainda estamos vivendo. Todavia, não ainda que, se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho. E não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, o que não fará com os meus discípulos? Gente, nós não temos ainda muito conhecimento das zombarias que fizeram com Jesus, das crueldades, das coisas ridículas, né, que fizeram contra ele. A gente tem alguma noção, mas, olha, não foi fácil. Mas ele via tudo aquilo como pessoas simples, crianças espirituais, que não o atingiam. Então ele fala assim, vocês vão fazer isso comigo, imagina se não vão fazer com vocês. Aí eu te pergunto, você queria estar naquela reunião lá? Né? Então, quando alguém pisa no teu pé, você revida.
Pronto, revidei. Não levo desaforo para casa. Em nome de Jesus, você tem que levar. Não é desaforo, é entendimento da simplicidade do outro. Né? Então, quando você faz um trabalho bem feito e a pessoa ridiculariza teu trabalho, você não tem que ligar. O problema está com ela, não está com você. Aí tem pessoas que saem brigando, né? Xingando, falando, e pega o telefone e gasta ali 1 hora de bateria, 1 hora de pagando, né, a companhia telefônica lá que está dando para você essa possibilidade da comunicação, e você está falando. Já entrei uma vez numa viagem de ônibus que a pessoa reclamou praticamente umas 2 horas no telefone com uma outra. Só reclamando. Nossa, meu Deus do céu. Pensei, que é isso, gente? Essa pessoa não pode ser tão importante assim, né? Todavia sabeis que acima de tudo está o nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Isso aí é fatal, né? Um dia toda a verdade será revelada e o bem vai vencer tudo. Né? E que acima de tudo está o nosso Pai, que está como essa ligação que ele tem conosco. Ele só vai deixar acontecer conosco aquilo que for para o nosso bem, para a nossa utilidade. Está ficando claro para você, meu irmão, minha irmã? Eu não sei. Eu, quando li esse capítulo a primeira vez, eu me emocionei muito. Falei, meu Deus, eu sou muito mais importante, mais protegido do que eu imaginava que fosse. Então, eu gostaria que você se sentisse protegido e protegida também por essas falas de Jesus. O que vos ensina em particular, difundiu publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será o objeto das vossas pregações e acima dos telhados, de cima dos telhados. Ou seja, quando Jesus fala essa metáfora dos telhados, é que vai sair do velado para o exposto, né? Então, você vai falar, por exemplo, vou pregar, vai ficar só lá naquele cantinho, naquela pessoa, naquela palestra que eu dei, naquele grupo de estudos, vai ficar só ali. Mas um dia isso sobe e vira uma verdade para mim. E eu serei representante dessa verdade. Então, eu vou dizer essa verdade para os outros. É um ciclo, minha gente. A vida é um ciclo magnífico de dinâmicas, de volteios dinâmicos. É isso que é a vida. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Não é? Você pode matar o corpo, mas a alma está livre. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. É o que nós temos que tomar cuidado. Sentimentos negativos que vai infernizar a nossa vida. Todo sentimento negativo é uma proposta de inferno consciencial. Então, evite isso. O mestre, onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Está vendo que Francisco de Assis sempre buscou o sentimento positivo? Nunca o negativo. O negativo é distorção do positivo. Deus não criou sentimento negativo. Criou só positivo, a gente distorce. E na distorção a gente cria inferno de consciência. Tome cuidado quando você observa, quando você emite um sentimento negativo. Você está distorcendo o positivo por trás daquela informação. Então, busque o positivo por trás daquilo que acontece. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, 1 centavo, né? Entretanto, nenhum deles cai de seus ninhos sem a vontade do vosso Pai. Isso é sério. Tudo é protegido por Deus, minha gente, tudo. Mais à frente, num outro momento, a gente pode trabalhar só esse assunto. Até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados. Não temeis, pois, porque um homem vale mais que muitos passarinhos. Tem gente que gosta de valorizar muito os animais. Olha, tudo bem, você pode ter teu animal de estimação, você pode ter tudo isso. Mas o ser humano vale mais. Jesus que está dizendo aí. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante do meu Pai que está nos céus. Não é sério também? Então, eu confesso Jesus para todas as pessoas,
Não vou sair pregando feito um louco, não é isso. Mas onde eu estiver, eu confesso Jesus. Então, ele me confessa perante Deus. Por quê? Porque a minha ligação com ele é perfeita. E a ligação de Jesus com Deus é plena. Então, se a minha ligação com Jesus é perfeita, e ele sendo pleno com Deus, então a minha frequência chega a Deus via Jesus. A minha resposta à proteção de Deus. Simples de entender. Então, tem tudo um movimento que a gente tem que buscar entender. Então, ele vai terminar dizendo, olha, as recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo, e terminada a sua alocução, no semblante de todos perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Os apóstolos queriam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do Reino e estremeciam do júbilo de seus corações. Então, aqueles apóstolos ficaram felizes de ouvir isso. Agora, estamos terminando o nosso estudo de hoje. Você está feliz? Está. Ou você está apreensivo ou apreensiva? Então, pegue lá o capítulo 5 do livro Boa Nova. Aí está, gente, umas ruínas que são atribuídas à casa de Pedro. Então, talvez tenha sido aí que aconteceu essa reunião. Tá? Essas ruínas aí dizem que que são ruínas da casa de Pedro. A gente não sabe porque muito tempo se passou, né? Mais de 2000 anos, mas se for, está aí, né? A casa onde Jesus fez toda esse trabalho, né? Fez essa reunião tão interessante com seus apóstolos, né? Nova existência, meu filho. Isso é do Humberto de Campos, tá? Nova existência, meu filho, é qual ano novo. Enche-se o coração das esperanças mais belas. Troca-se o passado pelo presente. Rejubila-se a alma na oportunidade bendita. Promessas divinas florescem no coração. Está aí o recado final de Humberto de Campos. Então, nós estamos numa existência física, né? Então, ele diz que é igual um ano novo. Então, temos que encher o nosso coração das esperanças mais belas, trocando no passado pelo presente. Passou, vamos pelo presente. Rejubilando, felicitando-se, né? A alma pela oportunidade bendita da renovação. Promessas divinas florescem no coração. Aí está, minha gente. Chegamos, então, ao término de mais esse estudo dessa série, né? A Opinião Espírita Segundo. Hoje, segundo Humberto de Campos. Espero que tenha sido de muita utilidade para você. Muito lindo, né? Nós hoje ouvimos o mestre falar, através da proposta de Humberto de Campos, de ter trazido isso para nós. Sabe? Livro Boa Nova, capítulo 5. Discípulos. Que você possa buscar isso para você. Que você possa estar pleno com o Senhor Jesus. Que você possa buscar essa ligação sua com Ele, que é pelo raio solar, do Cristo solar, que vai te elevar no seu conteúdo de um simples ser, né, transeunte aqui do mundo, para algo superior, para um ser que busca a evolução espiritual. Fique com Jesus. Muito obrigado por você ter estado conosco. Até o nosso próximo encontro. Paz em seu coração, alegria em sua vida, fortaleza de ânimo. Esteja certo, você vencerá. Com toda certeza. Não a vitória do mundo como ele é hoje, mas a vitória do Cristo em você. Muita paz. Tchau. Como é importante conhecermos e refletirmos a respeito da opinião de grandes ícones da luz. Obrigada por estar conosco nessa jornada de conhecimento. Esperamos você na semana que vem para mais uma Opinião Espírita.